Quem chega correndo com as contas para pagar no banco e vê ali 4 horas e 00 segundos e a porta é fechada, você sabe o problema que aquilo te gera. Não adianta você ficar discutindo com o guarda da porta que ele não vai abrir. Não adianta. Pode subir aquele nervoso, pode subir o que for, não vai abrir. A não ser que você conheça o guarda que está na porta do banco, ali com o controle na mão, não tenha ninguém por perto, aí ele abre. Mas o normal é não acontecer isso. Mas eu me lembro de uma porta que foi fechada na minha frente, diante de mim. Uma porta de emprego. Eu me lembro que esse local era um banco. Havia passado a cada ano, era o 5º ano que estava passando cortes ano após ano. E eu sempre me esquivando. E eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo no controle de todas as coisas. Vinha um corte aqui, eu conseguia uma promoção e ia para outro lugar. E aí assim foi acontecendo. Mas teve um ano de 2004. Eu me lembro que eu estava num baita departamento do banco. Estava feliz, estava andando. Era um dos poucos ali. Eu era o mais antigo de banco ali, entre os que ali estavam. Porque do diretor geral até o analista inferior à minha função, todos haviam sido contratados por esse novo diretor. Na verdade, foi pelo diretor adjunto. Ele contratou esse mandou um embora aqui, outro embora ali. O período de vencimento veio o corte no ano seguinte, no final de 2004. No meio de 2004, antes do dissídio, daquelas intervenções junto ao sindicato dos bancários. E eu me lembro que o presidente pediu uma pessoa para o departamento de produtos. Eis que o diretor olha e fala: quem que eu vou mandar embora? E ali naquele momento ele não teve opção. Ele falou com o diretor adjunto e ele disse: quem mandaremos embora? E na hora ele pensou: a equipe toda é da minha confiança. O Pablo eu estou conhecendo agora. E toma, pá, a porta na minha cara. Como aquilo mexeu comigo. Eu achava que eu estava no controle, mas eu vi: o que você está fazendo assim? Não, 2004, se você tivesse grávida, tá. Conversa paralela. Graças a Deus que a minha memória é muito boa. Graças a Deus. Não fiz antes, né, pai? Casamos e depois. Jesus, não me dá uma dessa. Ô, pai amado, tem misericórdia. Mas sabe o que essa história me fez lembrar? Mas só para concluir. Aí então eu pensei que essa é a hora que você faz a pose, tá? Olhando pro... Entendeu a pose? Depois você vai ver na rede social. Então o que acontece? Eu pensei que eu estivesse no controle, mas você se confundiu. O que aconteceu? Nesse momento, eu estava como Luquinha. Falei: não, vou casar. E aí? Cheguei em casa, minha mãe, a minha namorada na época, já sabiam da notícia, um clima de velório. E a minha irmã estava também na mesa? E a minha irmã, falei: meu Deus, o que aconteceu? E aí elas contaram o desespero. Mas a partir do momento que eu descansei, como o testemunho de hoje, Deus agiu. Não é esse o testemunho, não é isso que eu queria contar, mas era o poder de uma porta fechada. Como aquilo mexe com a gente. Naquele momento, a um passo do casamento, meu pai, e agora? O que eu iria fazer? É o rapaz se tornando homem. Não poderia deixar que a seta da imaturidade tomasse a minha vida. E essa seta de maturidade que me fez lembrar de uma história, mas como a gente está com o horário avançado, eu não vou contar hoje. Isso é combinado, viu, Dona? Combinado, não liga não. Já que vocês insistem tanto, eu vou contar essa história de um amigo meu. O Juquinha, ele namorava, né?
E ele namorava com uma moça, que a moça chegou e terminou o relacionamento pelo telefone. Você é muito imaturo. Vamos acabar nossa história por aqui. E não deixou nem ele responder. Na hora ele tirou o pijama, se trocou e falou: eu vou correndo para a casa dela. E correu para a casa dela, chegou na porta, imagina, eu imaturo? Não. Correu, foi para a porta da casa dela, tocou campainha e saiu correndo, se escondeu. Ajuda, né, gente? Tem que ajudar, a imaturidade não dá. Ninguém entendeu? Acerca da imaturidade do Juquinha? Como é que ele quer dar uma de imaduro e tendo esse tipo de atitude? Não dá, tem gente que não ajuda, na verdade. E Juquinha também tem um amigo. É sério, gente. Mas esse amigo já é casado, passou pela fase da imaturidade, não toca mais campainha e sai correndo. Parou com isso. Mas ele chegou: amor, vamos ter um final de semana maravilhoso? E ela já, né, começou a se ajeitar. Claro, amor, vamos. Então tá bom, até segunda, tchau. Arruma problema, depois não sabe. Essas piadas, quando começa assim com piadas assim, é que o Senhor quer ir mais a fundo, o Senhor quer ir mais além, o Senhor quer falar conosco. Só quem levou uma porta na cara, como o próprio Juquinha, sabe o reflexo que essa porta fechada repercute. Como é difícil. Ainda tem o pessimista que reclama do barulho quando a oportunidade bate à sua porta. Como é difícil. E eu queria que você entendesse que o fechar a porta, ele representa a reprovação. Quando você fecha a porta diante de uma situação, diante de uma pessoa, nada mais é do que uma reprovação. Não quando você está se despedindo, tchau, ou aquela pessoa. Trata-se de reprovação, ou ainda o ato de condenar, censurar, recriminar, advertir, desaprovar, castigar, repreender, corrigir ou até mesmo acusar. Por isso eu queria nessa noite trazer uma mensagem cujo tema é fechando a porta. Fechando a porta. Eu queria compartilhar um texto, um versículo que está em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 9. Quem nunca tocou campainha e saiu correndo? Lá no lado leste direto, né? Em prédio. Deus é bom, hein? O que Deus fez com o Boninho? Queria morar no prédio do Boninho, não. 1 Pedro 5, versículo 9. Se você não achou, acompanha aqui no telão. A Bíblia diz: a qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Mas ele diz aqui: ao qual resisti firmes na fé. Você que é Bíblia, você vai ver que ele está aqui no versículo 8. Se você puder, coloca no versículo 8. Fala do maior inimigo da ovelha, do maior inimigo do Filho de Deus. 1 Pedro 5,8, Pedro fala um alerta: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai, porque o nosso inimigo, ele está a derredor. Ele está em busca de quem possa tragar. Aí então, com essa orientação que Pedro traz, você entra no versículo 9,
entendendo, já que eu compreendi que eu preciso ser sóbrio, eu preciso vigiar, porque o meu inimigo ele está apenas à espera de uma fragilidade minha, ele está à espera de uma atitude na qual eu vacile para que ele diz, se você for sóbrio, se você vigiar e resistir firme na fé, você vai conseguir, mesmo sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todas as pessoas, mesmo sabendo que isso ocorre a todas as pessoas, nós precisamos resistir firmes na fé. É através da fé que permanecemos firmes para fugir então desses ataques. E entenda uma coisa, para resistir firme, nós resistimos em várias áreas, nós resistimos de diversas maneiras. 1 Coríntios 15, 58, não precisa abrir, só anota, ou se puder colocar ali na tela, fala acerca de uma resistência no servir, permanecer firmes. Diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre pediu, pessoas dispostas, pessoas, por que ele disse? Pessoas que já frequentem uma célula há 6 meses pelo menos, porque isso representa um mínimo de constância, representa que pelo menos você sabe aonde é que você está, você sabe o que é que você está fazendo, e você tem um pouco de fé, porque você permaneceu. E ali Paulo continua dizendo, aqueles sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso servir jamais é em vão no Senhor, portanto, resistam firmes. Nós também resistimos firmes através da humildade. 1 Pedro, onde nós lemos 5:5 diz, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Bem, na esperança, 2 Coríntios 1:7, estou só entregando alguns textos para começar a desenvolver o assunto. Resistir firmes na esperança, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também o sereis da consolação. Amém? Por isso, esses textos eles estão dizendo o quê? Eles querem aqui trazer um alerta para nós que desta forma nós estamos fechando a porta para todo mal. Nós estamos fechando a porta para todo o mal que insiste em querer nos derrubar, insiste em querer paralisar a obra do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, quando eu e você fechamos a porta para que esse mal não venha sobre as nossas vidas, nós estamos realizando aquele significado que eu trouxe no começo. Nós estamos condenando, estamos censurando os seus ensinamentos, nós estamos recriminando as atitudes do mal, nós estamos advertindo sobre os intentos malignos, e nós estamos desaprovando todas as acusações que tentam nos perseguir, e ainda repreendendo a todo mal por causa das suas intenções. Ou seja, quando eu e você fechamos a porta, nós estamos reprovando ao nosso inimigo nas nossas vidas. E se eu e você não fecharmos então a porta para ele, ele como um ser legalista que é, ele terá legalidade sobre a nossa vida. Ele é aquele que precisa, assim como uma pessoa que vai ao intento de querer roubar uma pessoa, ela precisa de uma legalidade, ela precisa de um momento de desatenção, ela precisa de uma porta aberta, de uma janela aberta, algum ponto de desatenção, essa pessoa. Trazendo isso de uma maneira prática para as nossas vidas, você vai perceber que se você não fechar a porta para o mal, ele vai entrar, e ele entra de maneiras simples, que muitas vezes você não se atenta.
muitas vezes acaba entrando nas nossas vidas e acabam então ganhando lugar. Posso te dar um exemplo? Posso ou não? O mal, ele pode entrar através dos pensamentos. Apesar de eu e você não termos domínio sobre os pensamentos, eles vêm e vão, mas eu e você temos sim o direito e temos a autoridade de censurar os nossos pensamentos. Nós podemos alimentar, sejam eles verdadeiros, sejam eles mentirosos, sejam eles bons, sejam eles maus. Eu e você podemos ou não alimentá-los. Então, eu queria deixar uma frase para o mal: deixar a porta aberta ou fechada. Você decide, a escolha é sua. Se ela vai ficar aberta, vai ter legalidade para entrar, então ganhar espaço, se espalhar, ou se você vai fechar. Você decide. Ainda, o mal, ele pode entrar pelos nossos olhos. Mateus 6, versículo 22 e 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui, o que está sendo declarado? Os nossos olhos, eles são na verdade a janela da nossa alma. Se os nossos olhos forem de coisas boas, porém, se os nossos olhos forem maus, e aqui está um grande ponto que derruba muito homem e muita mulher. Quando os olhos são maus, atraindo então trevas, olhos de condenação, olhos intolerantes, atraímos trevas para as nossas vidas. E quando acumulamos mais trevas do que luz, a nossa vida começa então a ter grandes trevas sobre ela. Isso quer dizer o quê? Os problemas que nós constantemente atraímos, quando os nossos olhos nos traem. Há esses dias eu compartilhei acerca de uma mensagem que eu escutei há muitos anos acerca do poder do segundo. O segundo é algo muito rápido, quando você olha o segundo, mas o olhar não te faz um pecador. O primeiro segundo, deixa eu explicar. O primeiro segundo não te faz um pecador, até porque aqui não há nenhum cego. Todos enxergam. Porém, o segundo, onde você mantém o teu olhar, fará toda a diferença. Digo isso para homens, digo isso para mulheres. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Porém, se forem maus, as trevas tomarão conta. Você decide o que você faz para o mal. Ou você deixa a porta aberta, ou você deixa a porta fechada. A escolha é sua. Ainda o mal, ele pode ganhar espaço nas nossas vidas através dos nossos ouvidos, que são portas para a contaminação entrar sobre as nossas vidas. Salmos capítulo 1 fala para sairmos da roda dos escarnecedores. Fuja do escárnio, fuja do maldizente, fuja. E eu e você somos pessoas que circulamos aqui, ninguém fica o dia inteiro em casa, cada um tem a sua função, tem o seu trabalho, alguns estudam. Então todos nós estamos sujeitos a ouvir muitas vozes diariamente. Cada um de nós escuta vários tipos de vozes que o nosso inimigo insiste para nos derrubar. E eu não digo que eu e você sejamos loucos de ficar ouvindo vozes.
Não é isso. E muito menos nenhum tipo de percepção de algo sobrenatural. São vozes mesmo de pessoas ou ideias que geram contaminação ou não, dependendo daquilo que for compartilhado. Agora, eu e você temos a maçaneta para fechar a porta diante daquilo que estamos ouvindo, que nos contamina, ou podemos deixar essa porta aberta, para que mais contaminação venha sobre as nossas vidas. Hoje eu li na entrada desse culto, no começo desse culto, Salmos capítulo 36. Eu queria ler novamente acerca de palavras que o rei Davi escreveu. No versículo 1 e 2 ele fala: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Muitos de nós acabam ouvindo a voz da transgressão. É aquela voz que oferece o fruto proibido. É aquela voz que promete uma liberdade para pecar sem consequência. É aquela voz que permite a liberdade para sonegação, crendo que nunca vai haver problema nenhum. Afinal de contas, o Brasil inteiro sonega. Por que eu não vou sonegar? Porque você não é todo mundo. A partir do momento que você se rende diante de um amor, como nós declaramos aqui hoje durante a adoração: leva-me mais para perto, eu quero conhecer o teu coração. Quando você canta isso, ou você que não entende nada, pensa, é uma canção para me tornar um cardiologista, é no interior daquele coração. Se falamos do coração do nosso Pai, logo nós falamos de um coração que tem amor. Nós cantamos muito que Ele é amor e o seu amor não tem fim. Se você pede para irmos ao encontro desse coração, é porque eu e você estamos dando um grito. Nós queremos sair desse mundo em que nós estamos vivendo, que a cada dia que passa, mais absurdos acontecem, mais situações que muitas vezes nos fazem pensar até mesmo em fugir desse país, mas não adianta nada fugir. Mas se eu desejo ir para perto, para um local onde o amor do Pai está centralizado, onde você pode ter acesso a um amor pleno, a um amor que não tem medidas, a um amor que não tem interesses, é porque você deseja fechar a porta para a contaminação que o mundo oferece, dessas abundantes advertências contra o pecado. Essas vozes, elas insistem em nos dizer que no nosso caso será diferente. Como aquela voz que Eva ouviu ao dizer: Eva, aquilo que falaram para você, aquilo que Deus falou para você, você vai comer, vai experimentar do fruto, vai provar do fruto e vai morrer. Não, para. Se fosse nos dias de hoje, com certeza ela falaria: come, boba, emagrece, come. E assim, é com esse tipo de sedução, que você vê que o inimigo age. Ele age com ações para tocar no nosso emocional. Nosso pecado não será descoberto, pode ir, vai, faz, vai que não tem problema, afinal de contas não é nada tão grave, tem coisa pior, são coisas inocentes, são coisas pequenas. Deus tem muito mais ao que se preocupar. Olha quantas guerras nós vemos no mundo, olha quanta situação. A voz da transgressão, essa voz nos engana. Provérbios capítulo 8, eu queria que você abrisse, fala acerca de uma outra voz. Fala acerca de uma outra voz que nos conduz
para longe dessa voz da transgressão. Ainda falando acerca do mal que vem pelos ouvidos. Quero ler alguns versículos picados. Vai para o versículo 4, por favor. Esse capítulo fala a sabedoria sendo personificada. Levanta sua voz para que muitos a escutem. Versículo 4 diz: filhos dos homens. Vai para o versículo 6, por favor. Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes. Os meus lábios se abrem para a equidade, se abrem para as coisas que são retas. Vai para o próximo, por favor, versículo 7. Porque a minha boca profere a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. A versão é igual. Vai para o 19 agora, por favor. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Amém? Aqui, se você puder ler depois, Provérbios 8, você vai ver que a sabedoria se baseia no temor ao Senhor. Amém? A sabedoria se baseia nesse temor. Provérbios 1:7 prezam a sabedoria e o ensino. Quantas pessoas indo ao encontro da voz da transgressão, deixando a sabedoria de lado. Muitas vezes decidimos ouvir uma e rejeitamos a outra, ou seja, fechamos a porta para a outra. Como isso nos traz engano. E o pior de tudo, que a decisão traz implicações eternas. Você decide o que você faz para o mal. Deixar a porta aberta ou fechada. A escolha é sua. Hoje eu quero levar você a uma reflexão. O mal ele pode entrar, o mal ele pode atrapalhar a sua caminhada, e entenda que esse avançar do nosso inimigo traz sérias consequências. O mal ainda, ele pode entrar através da sua boca. Isso acontece quando nós usamos a nossa boca para murmurar. Vocês se lembram do povo no Egito? Murmurou, tinha tudo ali nas suas mãos, rodaram 40 anos do deserto. Ou ainda quando você usa para acusar alguém, sem ter provas, sem ter conhecimento e até mesmo sem a pessoa estar diante de você para se defender. Você pode atrair o mal através da sua boca também, falando palavrões, falando palavras torpes. Você pode atrair também blasfemando, lamentando. Quantas coisas você pode atrair através dos seus lábios. Só que Mateus 15:11 traz um outro entendimento. Na verdade é o mesmo entendimento, falado de uma maneira mais clara, caso você não tenha compreendido. Não é o que entra pela... Existem comidas consagradas, mas não é isso que está no mérito. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina ao homem. Se você puder, pula para o versículo 16. Versículo 16 diz, palavras de Jesus. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Você decide o que você faz para o mal, ou deixa a porta aberta, ou deixa ela fechada, ou através, você vê como uma coisa ligada à outra.
O mal que entra através dos olhos, que contamina, que atrai para o coração, que enche o coração de malignidades diversas, e através disso faz com que a tua boca te mantenha refém. Uma coisa ligada à outra. Ainda o mal, ele pode entrar através do coração. Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Salmos 97:11 diz: a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. E Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? A forma de guardar puro o nosso caminho é mantendo o nosso coração reto. Provérbios 4:23 traz palavras aqui de Salomão que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Refletir, é no teu coração que moram as tuas emoções, e as emoções ditam a velocidade dos passos do homem e da mulher. Pensa em alguém que está motivado. Esse é alguém que tem uma velocidade ampliada, uma velocidade avançada. Agora, alguém com o coração duro, com o coração amargurado, com tristeza no coração, esse é alguém que caminha mais devagar. É aquele que caminha pensando no que pode acontecer, pensando nas consequências. Não permite que a sua fé o impulsione a ir a lugares aonde ele não consegue acreditar. Por isso nós devemos guardar o nosso coração, e a porta do nosso coração, ela tem que estar bem trancada, bem fechada contra toda contaminação, contra toda cilada que é lançada contra as nossas vidas. Que você não tenha acesso e você não seja passível de sentimentos, instabilidades de sentimentos. Isso é algo normal. Eu e você somos seres humanos, somos limitados, somos seres finitos. Nós temos momentos de instabilidade, momentos de baixa autoestima, momentos ainda quando o nosso orgulho vem e nos trai. Eu dei um exemplo no começo do culto, quando eu trabalhava no banco. O orgulho me traiu, o orgulho feriu as minhas emoções e fez então com que a queda fosse maior. Porque eu não guardei meu coração, porque eu não guardei o coração, deixei essa porta destrancada, eu colhi consequências. Aquele que não guarda suas emoções, que acaba muitas vezes não esperando o tempo de Deus. Nessa manhã houve uma mensagem acerca do tempo, falou de tempo. Existem pessoas que ferem as suas emoções, acabam desvalorizando as suas próprias vidas, por terem feito uma decisão errada, por terem deixado a porta aberta para o mal. A porta aberta, ele entra então, espalha a maldade ali. Ainda o mal, ele pode entrar através das nossas atitudes. Enquanto a Bíblia diz que em tudo nós devemos glorificar ao Senhor, as nossas atitudes precisam ser conhecidas em honrar ao nome do Senhor. Aquele que é infiel, aquele que é mentiroso, aquele que é desonesto, aquele que usa o nome de Deus em vão, aquele que usa de circunstâncias para se favorecer, permite então que o mal entre, permite então suas vidas. E aí então, nesse momento, por causa da teimosia no coração do homem, através de atitudes erradas, o mal acaba entrando. Romanos 2, versículos 5 e 6 diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ou melhor, conforme
as suas obras. Deus retribuirá de acordo com as nossas atitudes. Por isso, você decide o que você faz para o mal. Se você deixa a porta aberta ou se você deixa a porta fechada. E eu queria trazer um último exemplo. Pode entrar através dos nossos pés. O mal, ele pode entrar através do local por onde eu e você andamos. Andamos em lugares errados, o mal pode entrar através dos nossos passos. Com quem andamos ainda? Companhias erradas. Atitudes erradas. Idolatria, feitiçaria. Os nossos pés. Hebreus 3, versículo 1 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, do chamado, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Essa é a vocação que leva à comunhão com o Filho de Deus. Através disso é o acertar dos nossos passos. Quando diz participantes do chamado divino, da vocação celestial, considerai a Cristo como aquele que tem o poder dos passos. E é por eu e você termos a compreensão do nosso chamado, da nossa vocação celestial, aqui como é declarado aqui em Hebreus, é que essa comunhão que temos com Deus faz com que a porta permaneça fechada. E a porta então, permanecendo fechada, faz toda a diferença na nossa vida. Faz com que reprovemos então ao empecilho do avanço da obra de Deus nessa terra. João 1, versículo 12 e 13, olha só o que fala. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que nasceram na terra. A igreja precisa compreender qual é o papel que ela precisa ter nessa terra, para então entender a forma como Deus nos enxerga, como Deus nos vê. Ele olha para a sua igreja e ele vê uma nação santa, um povo escolhido da parte dele, um povo que foi escolhido para dar continuidade a um plano que era de Deus. E esse plano, na verdade, a igreja precisa compreender que quando Deus estabelece então esse poder sobre a igreja, é para que nós então nos levantemos em glória e majestade com o nosso Senhor, e então seja destruído as obras malignas sobre esta terra. Ou seja, se você ainda não entendeu, a igreja foi levantada para destruir as obras do mal. A igreja foi levantada para fechar a porta para o mal. A igreja foi levantada para impedir o avanço do reino das trevas. Por isso ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode exaltar o nome do Senhor? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Entenda que a missão da igreja se iniciou com a rebelião dos anjos. Quando a terça parte dos anjos se rebelou contra Deus e resolveu seguir a Lúcifer no seu caminho, tornando-se os anjos caídos sobre esta terra, Deus então, Ele proveu um povo para louvor da sua glória, e esse povo é a igreja. A igreja é o povo que está estabelecido na terra para o seu louvor, para o louvor do Senhor. Por isso é que a igreja foi estabelecida. 2 Pedro 2, versículo 10. Você que é igreja, você que é povo escolhido,
vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Efésios 1:18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém, a maravilhosa esperança que está reservada para mim e para você. Essa daqui é que Pedro também retrata, 1 Pedro 1, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? A nossa fé espera por uma tomada, por uma posse que está designada para a nossa igreja. Está designada para a igreja do nosso vizinho aqui na rua paralela. Está designada para a igreja do Senhor nessa terra. Para todos nós, para então, através dessa posse, a porta ser fechada definitivamente. E o mal então não consiga mais avançar. A igreja está à espera da posse de uma herança viva, de uma herança incorruptível, sem contaminação, inalterável. É isso que eu e você precisamos esperar. Senão não tem validade eu e você virmos aqui a cada semana, se eu e você não esperarmos por nossa herança, se eu e você não esperarmos pela eternidade que teremos ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Senhor. Se eu e você não tivermos essa esperança viva dentro de nós, nós não seremos impulsionados a ir adiante. Nós não seremos impulsionados, permitindo o avanço do reino das trevas. 1 Pedro 1,5 diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nossa fé nos guarda para a salvação. É isso que nós precisamos ter consciência, é isso que eu e você precisamos guardar dentro de nós, que um dos benefícios da salvação que está reservada para os tempos que ainda estão por vir, Ele guarda para os seus filhos. Ele não nos abandona, Ele não permite que eu e você fiquemos lançados aos nossos próprios prazeres, mas antes nós ficamos rendidos diante dos cuidados de Deus. Os cuidados de Deus nos mantêm firmes. E Pedro aqui estava falando, quando ele falava acerca disso, ele estava falando para um povo que era um povo judeu cristão, que Cristo era aquele que estava realmente designado para agir em favor do povo. E aquele povo estava sendo perseguido. Por isso Pedro traz essa esperança: sejam perseverantes, aguardem, sejam perseverantes na salvação, permaneçam firmes, mesmo em meio aos seus sofrimentos, não retrocedam, avancem, virão situações que vão tirar a sua paz, mas vai fechando as portas, tudo aquilo que vem para tentar te derrubar, fecha a porta para isso, continue avançando, continue crendo que Deus tem reservado para você algo melhor. Creia nisso, é o que Deus tem separado para mim, é o que Deus tem separado para você. Amém? Ainda, Pedro fala muito acerca de chamado, Pedro fala muito acerca de vocação celestial. Ele fala pelo menos 5 vezes ali nas suas cartas, mas eu queria deixar mais uma apenas, está no ainda, para que você comece a queimar dentro de você aquilo que Deus tem reservado para nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é geração eleita, você é sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 diz: vós que outrora nem eres povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado a misericórdia, e agora
tem alcançado. A misericórdia, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E por isso, eu e você, geração santa, povo escolhido de Deus, nós recebemos as ferramentas necessárias para avançar. Amém? É isso que nós precisamos compreender. Todo chamado, você decide o que é que você faz para o mal que insiste em avançar. Ou deixa a porta aberta, ou fecha a porta. A escolha é tua. Faça a escolha certa na sua vida. Mas se eu posso te dizer algo, talvez o fechar da porta não ficou tão claro. Mateus 7,7 diz, palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem está falando aqui é Jesus, que é chamado a porta para o reino dos céus. Ele, Jesus, quando você fecha uma porta, você não está sendo um mal educado com o diabo, não está sendo mal educado com o mal, você está colocando Jesus, impedindo o avanço do mal sobre a tua vida. Você está fechando ali dizendo, de Jesus você não passa, de Jesus, Jesus está impedindo o teu avançar. Jesus está ali, quando eu fecho a porta, e assim o mal, ele não avança. E aqui Jesus diz, pedi, ou seja, ele fala, abre os seus lábios, filho, peça e será dado, busque e será achado, bata na porta e ela será aberta. Eu abrirei a porta a partir do momento que você me procurar, a partir do momento que você me buscar, a partir do momento que você pedir, alinhado com a minha vontade. Esteja certo disso, a porta está ali diante de você. Coloque a mão nessa fechadura, vá ao encontro dela e feche diante do mal que insiste em avançar diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos, diante dos teus pensamentos, diante do teu coração, diante do teu caminhar, diante das tuas atitudes. Feche a porta para todo o mal, feche a porta para o avançar das trevas, feche a porta para todo o tratamento dos médicos, mas entenda, quando as sentenças são lançadas sobre a tua vida, para o resto da sua vida você vai ter que tomar medicação, para o resto da tua vida você vai ter que ser refém da medicação. Entenda isso, Senhor, a tua palavra me diz, pedi e dar-se-vos-á. Senhor, eu não nasci com essa enfermidade, antes mesmo dessa enfermidade vir sobre a minha vida, o Senhor já existia, o Senhor é a própria cura. Portanto, Senhor, vem ao meu encontro. Eu não aceito remédios, eu não aceito a falta de justiça, eu não aceito o mal tentando avançar para cima de mim, para cima da minha família, para cima da minha empresa. Eu não aceito, por isso eu fecho a porta. Por isso eu fecho a porta, eu não permito que esse mal avance. Mas eu pergunto para você, para encerrar essa mensagem, eu pergunto para você, você já tentou bater na porta de Jesus? Para que você pare, entenda, você que já vem há um certo tempo, se você de repente olhar para o seu lado, vai ter pessoas que vinham constantemente e não estão mais, porque ouviram vozes e deixaram então a porta aberta, permitiram que essas vozes fossem crescendo, e hoje, ao invés de se portar como a nação santa, o sacerdócio real, o povo eleito de Deus, na verdade, traz a porta para si, fecha a porta para o próprio Jesus, por ouvir vozes do inferno. Quando você está num beco sem saída, lembre-se que a única porta a entrar, a única opção é Jesus. Não tem outra opção para te tirar desse beco. Entenda que
Os planos de Deus sobre a tua vida, eles vão se cumprir. O tempo pertence a Ele, mas você precisa se posicionar com fé. Você precisa se levantar com fé. Você precisa permanecer firme em fé. Uma fé que te leva à salvação, fechando aquilo que tenta te tirar do foco, que tenta te tirar do caminho reto do Senhor. Portanto, vá ao encontro da porta que é Jesus. Mantenha essa porta fechada junto a você, que essa porta sempre esteja diante de você. Essa porta é que mantém a separação entre você e as tentações, entre você e os vícios, entre você e as más companhias, entre você e tudo aquilo que rouba a tua paz. Essa porta é Jesus. Jesus é a porta que nos leva para a eternidade. Se você quer entrar em uma casa, o reino celestial de Deus, você vai precisar passar por essa porta. E essa porta, espero que nessa noite você compreenda o manifestar do Espírito Santo de Deus. Nessa noite Ele deseja que você já foi durante toda a mensagem, mas que nesse momento você reflita. Esta mensagem é para que você possa compreender o que é que Jesus quer como postura da sua parte nessa noite. Nessa noite nós tivemos a alegria de ver muitos visitantes aqui. Nessa noite nós nos alegramos. Se isso acontece no nosso coração, que é um coração humano, limitado, imaginem vocês no coração do Pai. O quanto que o coração dele se alegrou. O quanto que o coração dele se alegrou por pessoas que aceitaram convites estarem hoje aqui para ouvir uma palavra. Por mais que seja dito que tudo está perdido, ainda existe uma esperança. Ainda existe uma porta para entrar, e essa porta é Jesus. Por isso, se você nos visita, se você já vem caminhando conosco alguns cultos, mas ainda não conseguiu entrar por essa porta, ainda não conseguiu convidar Jesus Cristo para entrar na tua vida, você que ainda não fez essa aliança com Ele, e deseja nessa noite estabelecer uma aliança incorruptível, uma aliança que é eterna, a forma que você tem de atrair a atenção do Senhor, todos com os olhos fechados, a forma que você tem de atrair a atenção do Senhor, é aí no seu lugar, levantando a sua mão bem alto. Eu gostaria de fazer uma oração por aqueles que levantam a sua mão, atraindo a atenção do Senhor. Você que levanta a sua mão, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, e eu preciso de Ti. Por isso, você que levantou a sua mão, eu convido você, fica de pé no seu lugar, não precisa se envergonhar. Esse é um momento, é uma decisão que vai mudar a sua vida. Você que ficou de pé no seu lugar, convido você a repetir essa oração comigo. Pai, nesta noite, eu me entrego em Tuas mãos. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz para me salvar. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele venceu a morte. À direita de Deus Pai. Intercedendo pela minha vida. Por isso, Senhor, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. E a partir desta noite, eu não ando mais só.
Eu não ando mais só. O Senhor anda comigo. O Senhor anda comigo. O Senhor me guarda de todo mal. O Senhor me guarda de todo mal. E quando o mal insistir em avançar, E quando o mal insistir em avançar, eu fecharei a porta. eu fecharei a porta. Diante da tentação. Diante da tentação. Diante do problema. Diante do problema. Pois eu creio Pois eu creio que o meu Senhor, que o meu Senhor, o meu o Salvador, meu Salvador, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, e Ele luta por mim. e Ele luta por mim. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te exalto. eu te exalto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por cada vida aqui nesta noite, ó Pai. Entregou a sua vida, Pai, em tuas mãos, crendo como o forte refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia, aquele que sempre está presente. Portanto, Senhor, guarda aos teus filhos que nesta noite, Pai, de todo o seu coração, fizeram essa oração de entrega. E em nome de Jesus, você que está assentado do lado de uma dessas pessoas, seja a primeira pessoa a abraçá-la, seja a primeira pessoa a declarar o quão certa foi essa decisão. Em nome de Jesus, como igreja, nós celebramos ao teu nome, Senhor, por cada vida que nesta noite decidiu se entregar a ti. Exaltado sejas para todo sempre, Senhor. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te convidar, antes do final deste culto, que acontecerá em poucos instantes, a procurar uma dessas pessoas que estão com pranchetas levantadas. O que nós queremos a participar dessa família, porque olhe ao seu redor. Esta é uma nova família. Esta é uma família que você acaba de receber em Cristo. Não que a sua família biológica tenha se apagado. Não, não é isso. Você ganhou mais uma família. A família de Cristo, amém? Vamos dar mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Que nesse momento eu e você possamos abrir os nossos corações. Senhor, precisamos, ó Pai, de Ti. Muitas vezes as forças nos faltam, ó Pai, para empurrar a porta, para fechar a porta. Muitas vezes, Senhor, nós não temos a força necessária, mas nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus, a adoração gera intimidade. A intimidade gera aproximação. O Cordeiro venceu. O Cordeiro Santo de Deus venceu por nós. Nessa noite o Senhor mostrou muitas portas. O Senhor mostrou muitas oportunidades onde a porta deveria ser fechada. Porém a porta ainda encontra-se aberta. Por isso, a velocidade com que as coisas acontecem na sua vida está devagar. Por isso, ainda existem gente tão limitada. Parece que está com o freio de mão puxado. Nada avança, nada ganha proporções grandes, tudo é paralisado. É porque portas ainda estão abertas. Portas ainda precisam ser fechadas para o mal. Existem ainda portas que encontram-se abertas e elas estão a cada dia mais deteriorando a sua santidade para com o Senhor. Aquilo que era santo já não tem mais o mesmo peso. Aquilo que era celestial já não ganha mais proporções celestiais. Começa tudo a ser normal. As coisas de Deus começam então a parecer que aparecem diante de você em preto e branco. Perdeu a vida, perdeu a cor. Porque às vezes você consegue realizações na tua vida pessoal e você acha que isso é a aprovação de Deus. Cuidado com a voz da transgressão. Cuidado com a voz que vem para te derrubar, porém está na verdade dando corda para você. E a cada vez mais você continua
continua crendo que é Deus que está aprovando os teus passos, crendo que é Deus que está, na verdade, atribuindo tantos compromissos que muitas vezes te paralisam em poder estar sempre presente na casa do Pai. Vocês realmente acreditam que tantas bênçãos nas quais o Senhor não puder ser agradecido, vocês acham realmente que aquilo que é dado por Deus, Ele não quer ver a gratidão no coração do teu filho, não quer ver a gratidão no coração da tua filha? Cuidado com as vozes da transgressão, cuidado com aonde os teus olhos estão indo, cuidado aonde os teus pensamentos estão te conduzindo. O Senhor nesta noite está dizendo: Ele é a porta. É apenas a tua decisão. É você quem tem que decidir a atitude que você terá diante da tentação, diante da aflição que insiste em querer te derrubar. Por isso, você que tomar a decisão correta, colocando entre você e essa perdição, entre você e essa tentação, entre você e essa transgressão, você saiba que as lutas que antes pareciam intermináveis, saiba que as batalhas que antes pareciam perdidas, começarão a ganhar uma nova tonalidade. Aquilo que era branco e preto começará a ficar colorido, começará a ganhar uma definição. Você começará então a ouvir uma voz, a discernir uma voz que vem do alto, a discernir uma voz que é celestial, a voz que é divina, a voz que te leva para a eternidade. Portanto, em nome de Jesus, que nesta noite você saia daqui com a convicção de que Jesus está falando aos teus ouvidos, e que quem tem ouvido, que ouça. Bata na porta, bata na porta e vos será dado. Peça. Peça. O que te impede de pedir? O que te paralisa? O que é que está te amedrontando? Peça. Apenas peça. Gerando essa intimidade, gerando essa intimidade com o Pai, gerando essa intimidade com o Senhor. A porta não ficará mais emperrada, será desobstruída. A porta estará ali à sua disposição. Você começará a fechar portas. Você começará a fechar portas. E esse fechar de portas atrairá um poder de glória que você antes não provou. Para o povo santo do Senhor, esse poder de glória incalculável, esse poder de glória incorruptível, está separado para o povo santo e escolhido do Senhor, a geração santa, a geração escolhida do Senhor, aquela que se levantará contra as obras do inferno, porque creu no poder de Deus e soube que o Senhor o removeu das trevas para a sua gloriosa luz. E então, Igreja Santa, comece a levar essa porta aonde você for. Entenda, entenda o Senhor Jesus sendo exaltado através do teu posicionamento, sendo exaltado através da sua atitude. E pessoas que antes eram derrubadas pelas vozes
que contaminam, vozes que afastam, glória que estará sendo atraída através daqueles que são fechadores de porta para o mal, aqueles que compreendem o poder de um fechar de portas, o colocar Jesus nessa objeção contra a tua vida. Quando tudo parece estar bem, o mundo tenta cair ao teu redor, quando você coloca a porta, o avanço naquele momento para. E a geração santa do Senhor continua então a realizar a missão para a qual ela foi levantada antes da fundação do mundo. Porém, através dos discípulos, através de Pedro, através de todos os outros que ali estavam, tendo a Cristo como a pedra angular, como a porta da sua igreja, colocando Jesus ali, a partir daquele momento, eterna missão, a sua verdadeira missão, para daí então entrar na sua eterna função, que é adorar ao Senhor. Por isso, o povo santo e escolhido do Senhor, que você possa sair aqui dessa noite com um coração em chamas, porém ao mesmo tempo indignado com as portas que ficaram abertas, mas nesta noite o Senhor veio para fechá-las. Nessa noite o Senhor está ouvindo a tua oração. Nessa noite o Senhor está ouvindo o seu clamor. Nessa noite o Senhor está fazendo então uma virada de página sobre a tua vida. O Senhor está marcando ali o tempo onde começará a tua transformação, o tempo onde você compreenderá o papel que você compreendendo isso, ninguém te parará, ninguém irá te parar. Portanto, em nome de Jesus, você que recebeu essa mensagem, dá um brado de vitória aí no seu lugar, celebre aquele que vive e reina para todo sempre, e que por nós venceu na cruz do Calvário.